O vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele tem apenas 15 segundos, mas é o suficiente para você entender o que está chegando. Quando eu disse para vocês que a miserabilidade social está chegando, muita gente não entendeu. Se você pesquisar um censo agora de 2021, 2020 para 2021, você vai entender que a população de pessoas que estão totalmente miseráveis ou endividadas ou nas ruas ou sem qualquer tipo de rentabilidade e lucratividade ou receita saltou de 3 milhões para 15 milhões de pessoas no Brasil. E isso são números ainda com subnotificações. Então hoje, pelo menos 30% a 40% da população está já inadimplente, né? Inadimplente eu não digo, mas já está morando ao relento na rua. Isso que você vai ver agora são pessoas que eram empresários, pessoas que trabalhavam, né? Pessoas que tinham algum tipo de autonomia financeira na fila esperando para ganhar ossos para comer. Ok? Então o que vai acontecer agora? A miserabilidade social, o nivelamento de classe vai vir pela queda da economia. Lá atrás, quando fecharam tudo, e que tinha que fechar mesmo, eu não sou contra, mas fecharam de um jeito negligenciável. O que significa isso? Por que o Brasil não usou os 45 trilhões que tem do Fundo Internacional, que é nosso, que está em conta, sim, brasileira, reconhecida lá fora, mas que é nossa, em nomenclatura nossa, para poder abastecer as empresas, para poder girar pelo menos 20% da economia naquela época, né? Para poder abastecer mercados, para poder impedir que as empresas demitissem e sim suprindo todos os prolabores das empresas no Brasil. Daria para suprir 3 vezes todas as empresas nacionais do Brasil. Deu para entender? E o governo deixou tranquilo, junto com governadores fechando e prefeitos também, embasado no decreto do presidente da República, né? E aí o que aconteceu? Começou-se a ter endividamento. O Brasil teve que fazer empréstimo à FMI, que meteu o pé daqui, né? Teve que fazer empréstimos ao BIS, ao FED, né? À China. E o que aconteceu agora? Todas essas grandes empresas corporativistas internacionais, que são verdadeiros agiotas e que se alimentam de fundos de pensões e também dívidas públicas desses países mais emergentes, começaram a comer, a puxar e a confiscar tudo aquilo que era nosso. A produção, né? A distribuição, a fonte de renda, as matrizes energéticas, as matrizes de atividades e bens e serviços de atividade comercial, econômica, financeira e monetária no país. O que aconteceu? O país se endividou, né? Não conseguiu pagar as suas promissórias com os próprios empréstimos internacionais. Os bancos internacionais que emprestou para o governo para poder gerar lucratividade de auxílios emergenciais totalmente ridículos, de 600, 400 reais, que não alimenta nem 4 ou 5 bocas de uma família, que não consegue pagar um aluguel, uma família que não consegue pagar uma luz, uma água, né? Então o que acontece? Em cima de tudo isso, nós, ou várias pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de vários estados, estão entrando numa miserabilidade porque foram mandados embora. A empresa começou a pagar altos impostos e taxas bitributárias porque o governo perdeu a capacidade de produção de alimentos, porque entregou tudo para a China, perdeu a capacidade de produção de bens, serviços e setores e investimentos e desenvolvimento, porque não está conseguindo mais investir e nem injetar dinheiro em aplicação de desenvolvimento no país, porque está pagando tudo dívidas lá fora. Os bancos aqui brasileiros fecharam o crédito, o consórcio, os financiamentos para todos os brasileiros, porque estão inadimplentes, né? Os bancos não estão tendo a lucratividade necessária de juros, de pagamentos de dívidas e também de imposto dos seus próprios usuários, e está também refém do capital internacional do próprio dólar, que está subindo cada vez mais a inflação e cada vez mais os juros dos bancos têm que subir, e por isso que ninguém compra, ninguém paga, ninguém investe e ninguém abre financiamentos, digamos assim, de confiabilidade na agência. Por isso que o Tesouro Nacional não dividiu os dividendos de acordo com era para ser feito, o orçamento do governo está em déficit, está no vermelho, o PIB está retraído, né? A economia está entrando em colapso completamente e não vai ter superávit primário, não vai ter investimento, não vai ter rentabilidade, receita dos estados e municípios, porque está tendo uma demissão em massa. Demissão em massa, o governo vai ter que fazer uma única coisa que é possível fazer: congelar impostos de combustível, impostos de alimentos, de bens, de serviços e produtos, e logo a mais congelamento de preços de produtos. Em cima de tudo isso, né, o governo vai ter que colocar uma renda básica universal, uma agenda globalista sendo ativada.
todos vão ter que se inscrever nessa renda básica, que não vai ter reajuste, não vai ter rendas extras, nem é possível ter bonificação de trabalhos autônomos para poder fazer incorporações de renda. E com isso, a classe média e a classe baixa serão dizimadas para acontecer exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. Gente, eu não sei se isso aqui toca o coração de vocês. O povo tá dormindo para pegar osso. Cadê a autoridade desse estado, desse país? Que vergonha! Uai, seu app de vídeos curtos. O que significa isso? Que a sociedade está refém agora de 3 coisas. Do Estado, ou ela se dobra, dos auxílios emergenciais para poder tentar um superávit para comer e não para ter uma vida estabilizada mais, porque isso acabou, porque não tem mais casa, não tem mais benefícios de regalia, não tem mais nenhum tipo de lazer, entretenimento, acabou, né? E o terceiro motivo é a própria eliminação dos setores comerciais de alicerce que abastecem a economia do país, colocando em colapso todas as estruturas financeiras, monetárias, perdendo a capacidade de valorização de mercado, valorização de crédito e a valorização monetária, entregando de vez aos globalistas e não tendo nenhum tipo de capacitação de desenvolvimento de gerenciamento administrativo financeiro. E aí o que acontece? O contrato final prevê, se você entregar todos esses setores de biodiversidade, biossegurança, aquíferos, terras, plantações, alimentos, setores de firewall, setores de defesa, seu efetivo militar, né, seus setores de soberania nacional, entregar todos os seus setores de comunicações, tecnologias e investimentos para nós conseguimos levantar o seu país, só que sobre os nossos moldes, sobre nossas ordens agora. Acabou. A sociedade estará refém e estará perdendo empregos, empresários estarão fechando e colapsando, empresas reduzindo, aumenta o monopólio. Aumentando o monopólio, destrói o capitalismo. Destruindo o capitalismo, não tem concorrência. Não tendo concorrência, o que acontece? Implementa-se a lei não de oferta e procura, mas a lei do monopólio para que você compre com os preços que eles colocarem e estabelecerem dentro do seu país, que são deles agora, né? Então agora as pessoas vão ter que se render, vão ter que se dobrar, ou então vão ter que ser autossuficientes, né? Ter uma autossubsistência de sobrevivência para poder não depender do Estado, porque senão você vai morrer ou da pandemia, ou das armas biológicas, ou dos zumbis, né? Ou de fome e de sede. Esse é o país que está sendo totalmente já venezuelado, né? E aí o que acontece? O presidente lá atrás que falou, cuidado que o país pode virar uma Venezuela, já está virando, porque isso não depende de PT, não depende de Lula nem de Bolsonaro, isso é um projeto globalista, empobrecimento das massas, derretimento de economias e rendição de países em prol ao contrato único da elite global. Quando que você vai entender isso? Eu estou no Instagram exasperado e exasperado 20.